é claro, do que nos seria prejudicial. Então, enquanto seres encarnados, Deus nos priva sempre do que pudesse ser algo prejudicial a nós, através do véu do esquecimento. Imagine vocês se fôssemos lembrar de tudo o que fizemos ou o que nos fizeram, não suportaríamos, porque o peso é demais. Então Deus, com toda a sua misericórdia, diz assim: olha, para sermos melhores é preciso duas coisas: ouvir a voz da consciência e atenção aos nossos instintos. O que ela quer dizer para nós a respeito? Quando a gente fala em tendências instintivas, podemos falar do que nós trazemos, o instinto de sobrevivência, que é um subproduto, porque nós precisamos nos proteger. Nós reagimos, costumamos reagir a tudo, não é assim que acontece? A gente tem um alarme interno que nos aciona naquele momento, para que nos proteja. Mas, será que essas tendências instintivas que nós temos, elas são sempre boas? Ou nos faz utilizar das nossas reações primitivas? O que seriam essas reações primitivas que nós temos? O que é que vocês diriam? A raiva é uma delas? A irritação? Né? O impulso? Nós costumamos agir desta forma. A cólera, a avareza, entre outros. Porque quando algo nos acontece, a gente quer de imediato nos proteger. Seja lá quem for. É proteção. Mas, a partir da educação moral do nosso espírito, buscamos ter discernimento maior e nós passamos a ter um controle sobre essas tendências mais primitivas. E aí ela nos traz também a consciência. É preciso ouvir a voz da consciência todos os dias, a todo momento. Quando se fala em herança espiritual, é tudo que a gente traz, tudo que a gente carrega, que faz parte da nossa bagagem, mas que está conosco e que muitas vezes atrapalha hoje. Mas por que atrapalha? Porque normalmente a gente nega. Como assim, Beth? Nego que eu sou avarenta, nego que eu sou invejosa, e a gente traz nas nossas raízes, né, esses sentimentos adversos, esses sentimentos que são contrários à lei do amor. E aí nos confunde e faz com que nos percamos um pouco do prumo, do caminho que Jesus nos ensina todos os dias. Temos aí uma coisa muito importante, que é a influência dos espíritos. Tanto estamos sendo e podemos ser influenciados positivamente, quanto, não gosto muito da palavra negativamente, mas no sentido contrário. Porque tudo que é contrário à lei do amor, a gente diz assim: existe o bem e o mal. Simplesmente o mal é a ausência do bem. No dia em que a humanidade aprende a amar e a caminhar nos passos de Jesus, o mal desaparece. Porque ele é apenas uma consequência da nossa ignorância ainda. Porque ainda estamos adormecidos. E aí, nesse capítulo, ela nos chama a atenção para alguns detalhes. Se nos perguntássemos agora, mas Beth, o que significa ser melhor? O que significa ser melhor para você, Wilson? O que é ser melhor? O que é ser melhor? Algo que você já fez ontem e você diz assim: hoje eu não faço mais, eu consegui ser melhor neste ponto, neste quesito. Alguém mais? O que significa ser melhor?
importante. Como eu posso ser melhor com o outro se eu não consigo ser melhor comigo mesmo? E aí ela traz aprimorar-se moralmente. Essa é a nossa busca constante. É uma busca diária. Buscarmos sermos melhores moralmente. Na caridade, na indulgência, na paciência, no perdão, na compaixão, em todas as virtudes. Já temos algumas? Certamente. Se estamos aqui agora, é porque percorremos sucessivas encarnações até chegarmos aqui. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer ficar parado, estagnado. Todos aqui têm o objetivo de avançar. A cada encarnação, um pouquinho melhor do que foi ontem. Isso significa aprimorar-se moralmente. Ela diz agir com amor e caridade. Mas é só o amor com o outro ou comigo mesmo? Como serei capaz de amar o meu irmão se eu não consigo me amar? E se eu me pulo o tempo todo? Ou se eu me martirizo? Porque o livro trata disso. Ela traz reflexões profundas que nos levam a questionar o que estou fazendo comigo mesma. Primeiro, ser melhor comigo mesma, para que eu possa ser capaz de ser melhor com o outro. Desenvolver a razão e a consciência. Quer dizer o quê? Acordar, despertar. Eu não posso fingir que eu não estou vendo. Eu não posso jogar as minhas imperfeições embaixo do tapete. Ou simplesmente fingir que não estou vendo nada, ou não estou sentindo nada. A gente sempre fala muito disso aqui, né? Homem velho, homem novo. Esse homem velho faz parte de mim, faz parte das minhas encarnações, vai comigo até lá na frente. O que eu posso fazer é transformar. Então ela fala nesse aspecto da razão e da consciência. Ela diz uma frase que eu achei muito interessante, extrair, que diz assim: ser melhor não é sobre perfeição, olha lá, mas sobre evolução contínua. Um passo de cada vez, por menor que seja. Ninguém aqui vai alcançar perfeição nenhuma nesta encarnação. Ninguém aqui vai achar perfeição no exterior. Primeiro é preciso uma busca interna, auto-melhoramento, para que a gente possa acordar, despertar e conseguir melhorar, evoluir. Outro fato interessante que eu falei há pouco, reconhecer imperfeições. Eu preciso ter coragem de olhar para o espelho, de olhar para mim mesma e dizer: Tete, você é invejosa. Ou avarenta, ou ciumenta, ou rancorosa, preconceituosa. Como somos preconceituosos? Muitas vezes não precisa nem abrir a boca, porque o nosso trejeito, nosso corpo fala muito mais do que a fala propriamente dita. E o que falar então dos nossos pensamentos escabrosos, muitas vezes? São nossas imperfeições. Mas eu não posso simplesmente dar as costas e achar que estou aqui a passeio. Alguém está aqui a passeio? Ninguém. Se estamos aqui, nos propusemos a algo maior. Foi planejado, foi traçado, foi organizado. Temos espíritos empenhados em nos ver avançar, em nos ver progredir, evoluir. E aí nós sofremos, obviamente, influências de todo jeito, para que a gente o quê? Não consiga. Eu lembrei-me agora da palavra da irmã falando sobre reconcilia-te com teus adversários. E
ser melhor, Odete? Perfeito. Eu estou buscando ser melhor. Se eu tenho mágoa, se eu tenho raiva, se eu não consigo perdoar, às vezes a gente não esquece. Mas a questão do perdão é uma libertação. Você não é obrigado a conviver mais com fulano. Mas o sentimento que você nutre, você pode modificar com o tempo. Não sabemos todos os mistérios da vida. Vai que em outra encarnação, nossa, eu arruinei com fulana e hoje eu estou pagando de alguma forma, tendo aquela prova ou aquela expiação. Então quem somos nós para julgar? E nós fazemos isso muito bem. Julgar. Sempre estamos julgando. A gente julga a roupa do outro, quem dera, outras coisas mais. Então nós precisamos reconhecer as nossas imperfeições. Agir com amor. Quando a gente fala agir com amor, é ter amor por si. Por isso que ela fala tanto, reforma íntima sem martírio. É preciso se amar. É preciso crer. Porque a questão, gente, é confiança. Existe um Deus, uma força suprema maior que nos governa. Somos filhos de Deus, mas por que a gente se pune tanto, se martiriza tanto? Deus nos dá todas as ferramentas, coloca a gente em um planeta chamado Terra, com água, ar, sol, lua, estrelas, animais, essa imensidão de recursos e nos coloca nesse grande oceano que é a vida. E a gente não consegue sequer dar graças a essa vida. Então nós precisamos aprender a ser gratos. Então por quê? Se Deus tem compaixão por mim, eu preciso também ter compaixão por mim e fazer a minha parte. Alguém aqui é perfeito? Não. Isso não significa situação de comodismo. Nós não podemos ficar estagnados. Mas é preciso amorosidade, acolhimento para consigo, para que nós possamos conseguir ultrapassar, transpor essas barreiras que nos são impostas ainda neste mundo de provas e expiações. Ela diz aprender com os erros. Será que vocês aqui são os mesmos que foram ontem? Não. A gente precisa começar a observar aos pouquinhos. Olha, eu estou melhor nisso aqui. Ou consegui me controlar melhor, me dominei. Fulano me disse aqui várias coisas, berrou no meu pé de ouvido. E eu consegui, porque muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. E quanto mais esse equilíbrio, eu considero, é um dos mais difíceis, é nós estarmos em equilíbrio. Ninguém está em equilíbrio o tempo todo. Ó, a vida é assim, né? Nós estamos em volta de ondas e muda tudo o tempo todo. Por isso a vigilância é tão importante. Para que estejamos atentos ao que nos acontece, ao que vem de lá, ao que vem do outro. Mas pode ter certeza que o que vem do outro é para me ajudar. De alguma forma está me ajudando. De alguma forma está me acordando, está me despertando. Qual é a força maior que faz isso, que nos rege, que nos guarda? Deus. Através de Jesus com seus emissários, colocando em nossas vidas, naquela cidade, naquele trabalho, naquela comunidade, naquela família, com aquelas pessoas, está tudo certo. Por mais embaralhado que pensemos, está tudo no lugar. Porque é uma troca. Um está aprendendo com o outro. Quanto maior consciência tivermos disso, mais a vida passa a ter uma leveza. Menos martírio, menos dor. Ou uma dor transformada, diferenciada. Não aquela dor que nos deixa
acomodados, vitimizando-nos. Nós fazemos muito isso. Como a gente se vitimiza? Eu não mereço estar passando por isso. Não é assim que a gente diz? Eu não mereço. A culpa é de fulano. E cadê a sua parte? Onde está a nossa parte nisso tudo? Não somos uma luz como Jesus ainda, mas nós temos projetos de chegar lá. Ela diz outra frase muito importante nesse capítulo: reforma íntima não é ser contra nós mesmos, não é reprimir, e sim educar, fortalecer o bem que está adormecido aonde? Na consciência. Que consciência? De que eu sou filho de Deus, de que eu quero alcançar a felicidade. A felicidade está aqui? Não. A felicidade não é daqui. A felicidade está na nossa verdadeira vida. E quais seriam, Beth, alguns pilares que nós podemos buscar nessa reforma íntima para sermos melhores? Ela traz alguns quando diz autoconhecimento. Quando a gente fala autoconhecimento, normalmente a pessoa pensa assim: eu já estou no 10º livro espírita esse ano. É só leitura? O que adianta ler? O que adianta estar dentro da casa espírita se eu não busco me conhecer, encarar as minhas tendências, ouvir a voz da minha consciência e achar que tudo está bem? Que autoconhecimento é esse? A busca é solitária, viu, gente? Perceberam isso? É solitária. É você com você mesmo. E às vezes chega o outro e lhe diz uma coisa: opa, essa frase quer me dizer o quê? O que é que fulano quer me dizer com isso? Você transforma ali aquela inquietação, às vezes ficou frustrado, ficou melindroso, porque a gente é muito melindroso, a gente, né? A gente já fica melindroso com tudo que nos dizem. O que é que essa fala, o que é que esse contexto, o que é que essa situação me disse ali agora? Para que eu possa buscar este autoconhecimento. É investigar. Porque normalmente o que está no outro quer dizer o quê? Tem algo em mim que precisa ser trabalhado. Observar os pensamentos e emoções sem julgamento. Por que ela fala isso? Para que cada um aqui não se martirize e fique se achando o pior de toda a face da terra. Erro, sou pecadora, sem julgamento. O que eu tenho a aprender com isso agora? O que eu posso fazer para melhorar? Essa é a pergunta que todos devem se fazer. Não é o que o outro acha, é a mensagem que está chegando para ti naquele momento. E normalmente, quando a gente passa por situações assim, eu pergunto a vocês, por que a gente reage assim? Não é o melindre? No ímpeto, na impulsividade? É pelo melindre, é pelo orgulho, ainda muito arraigado em todos nós. Por isso que nós reagimos dessa forma. Aí ela diz uma frase maravilhosa. A gente costuma dizer assim, eu lembrei de uma música como é aquela música de Gabriela, né? Eu nasci assim. Não é assim? Como é? Eu sou sempre assim. Não é? Gabriela. Não, a gente faz isso, né? Não é dizer, em vez de dizer porque eu sou assim, você se pergunta a partir de hoje, por que eu reagi assim? Vamos nos perguntar. Em vez de nos rotularmos e dizer, eu sou assim. Não. Fomos criados simples e ignorantes. Vamos? Tivemos todos os recursos. E aí vem uma coisinha chamada livre-arbítrio.
Deus, ora, quem deturpou a coisa fomos nós. Nós somos responsáveis. Não é o outro, começa em nós. Primeiro em nós. Por isso, vamos a partir de hoje, tudo que nos aconteça, você diz, opa, por que reagiu assim, Dete? Vamos nos perguntar. Com certeza vocês vão encontrar a resposta. Mas, para isso tudo que eu estou falando, requer duas coisas importantes. Uma, paciência. Paciência. E o que mais? Aceitação. Eu posso mudar Dete? Aceitar. Aceitar que sou imperfeita. Aceitar que eu preciso amadurecer. Aceitar que eu tenho más inclinações. Aceitar as minhas imperfeições. Trabalhar essas imperfeições. Me alegrar com as minhas virtudes. Me alegrar com os meus avanços. Isso é motivacional. É dar graças. É ver esta tal reforma que se tanto fala na comunidade espírita com alegria. Será que a gente consegue isso? Conto com vocês. Sabe por quê? Porque ajuda, um ajuda o outro. Então a gente precisa se ajudar nessa jornada. Ainda que a caminhada solitária nós precisamos de todos, porque nós estamos todos conectadíssimos. Nada e nada nos acontece por acaso. Porque tudo tem um motivo de ser. Não exigir mudanças radicais da noite para o dia. Você vai ficar frustrada, desanimada. Ah, não consigo. Eu sou assim mesmo. Não tem jeito não. Aí sabe o que o espírita costuma dizer? Ah, deixa a outra encarnação. Não é assim que a gente fala? Deixa pra lá. Aqui tá bom. Opa, tá perdendo tempo, meu amigo. Porque a gente precisa de encarnar tanto para evoluir. Estamos ainda, costumo dizer, nas vogais. Estamos no beabá. Então, não temos tempo a perder. Mas precisamos também ter paciência, porque as coisas não vão acontecer da noite para o dia. Mas essa consciência de que busco ser melhor, de que percebo nos meus pequenos atos que estou melhor do que eu fui ontem, ora, graças a Deus. É isso que cada um aqui precisa enxergar em si mesmo. Porque às vezes não adianta o que o outro diga. Não adianta. A gente costuma dizer, né? Entra aqui e sai por aqui. Não me disse nada, não entendi. Não é para mim, que a gente nega muitas vezes. Então, é muito interno. Lembrar, não podemos deixar de falar. Lembrar que Jesus acolhia, acolhe, né? Todos os pecadores com misericórdia. Continua aqui entre nós, um governador deste planeta, sem arredar o pé, sem desistir de nós. Em todos os seus feitos, se a gente for olhar a Bíblia, em todas as suas parábolas, andanças, a gente vai ver exemplos de moralidade, de cristianismo, de amor, benevolência, indulgência, paciência. Precisamos sempre lembrar nesses momentos da nossa vida o que Jesus faria. Não vou fazer igual a ele, não temos condições ainda, mas o que ele faria já me desperta uma consciência para que eu possa tentar fazer um pouco diferente, um pouco melhor. Mas não adianta, como eu falei, apenas estar dentro da casa espírita, apenas chegar ali e participar do sopão, agasalho, movimento social, livros. Estou sentindo isso de verdade? Como é que está a minha prática? Como é que está essa transformação íntima? Eu estou sendo grata?
sendo grata em estar aqui hoje, nesse diálogo com vocês. Se estiver só cumprindo tabela, não adiantou nada. Quem que vai dizer isso para nós, para cada um que está aqui dentro? Então procure nesse momento refletir nas ações individuais de cada um. Substitui hábitos negativos por gestos de bondade. Qualquer gesto, por mais simples que seja, quando a gente fala em gestos de bondade, é um sorriso, é uma bondade, é um abraço, é a forma como você olha o outro, como você deseja bom dia ao outro. É apenas uma escuta que você faça de alguém que está precisando falar. Você dá atenção ao que ela está falando. Que a gente pode esconder de tudo das pessoas, pode esconder tudo. Tem gente que responde muito bem, mas de Deus não esconde nada. Não tem como se esconder do Pai maior. É nosso Pai, está dentro de nós, está envolto em tudo, em todos os lugares. Culpa excessiva, ela vem tratar agora quais são os obstáculos mais comuns que impedem que eu preciso superar para ser melhor. Vamos fugir dessa culpa excessiva. Já sabemos que não somos perfeitos. Então nós precisamos parar de nos martirizar. É fácil? Não. Às vezes a gente tem tanta dificuldade, sabe o quê? Dizer não. Não é assim? Poxa, tem aquele irmão, tem a mãe, tem o pai, tem o trabalho, tem o vizinho, seja lá o que for. E às vezes você está com vontade de dizer naquele momento, não. Mas você diz sim. Mesmo sabendo que você vai sofrer. A gente não diz sim? Muitas vezes. A gente não sofre por conta disso também. Quantos sacrifícios nós fazemos também pelo outro que amamos? Aí eu já boto para pensar mais ainda. E que tipo de sacrifício eu estou fazendo com aquele que eu não gosto? Ou com aquele que eu não conheço? Para refletir. É muito mais fácil amar aquele que faz parte do nosso convívio do que aquele que a gente nunca viu. Então, quando ela traz a culpa excessiva, é essa paciência que a gente precisa ter para conseguir ignorar, diminuir, melhorar, minimizar um pouco essa dor. Porque a gente não vai resolver tudo de um dia para o outro. E aí, o que acontece? Eita, ansiedade, né? A ansiedade nos atropela. E a gente sofre, se martiriza porque não consegue. Como diminuir essa culpa excessiva? Autoconhecimento, terapia, servir ao próximo, servir aquele que está numa situação muito mais difícil do que a minha, seja materialmente ou moralmente falando, pelos infortúnios da vida, pela doença, por exemplo. Porque quando a gente vê no outro, ó, a nossa fica pequenininha, né? E aí a gente ganha um fôlego em relação à vida, nós mesmos em relação ao outro. Nada de se comparar, porque às vezes a gente se compara. Eu queria ser igual a fulano. Não fazemos isso? Ah, eu queria ter a paciência que você tem. Mas fulano parece ser tão paciente. Coitado, às vezes está lá se acabando por dentro. E a paciência é mais ali no externo, mas tá se remoendo por dentro. Está sofrendo. Por que a gente fica se comparando com o outro? O outro é o outro. Cada um é distinto. Eu sou eu. Então vamos parar de nos comparar. Vai fazer a sua parte. Cada um, por exemplo, dentro da casa espírita tem um papel. Não tem? Se vai daquele que faz o chá, que molha as plantas, daquele que faz o trabalho do atendimento fraterno, daquele que arruma a mesa, todos ali distintos, cooperando na sua individualidade,
trabalhando as suas potencialidades naquilo que gosta de repente de fazer e se sente bem fazendo aquilo, por que a gente se compara tanto? Estamos bem onde estamos. Posso melhorar? Busque sua melhora. Posso fazer mais? Vamos fazer mais. Eu costumo dizer que cada um só dá o que tem para dar. Ninguém dá o que não tem. Então vamos parar de fingir que somos super-heróis. Porque às vezes a gente acha que suporta tudo. Não é assim? Homens e mulheres, a gente pensa isso. Já sofri muito com isso de achar que eu poderia dar conta de tudo. Não sou Mulher Maravilha. Então cada um tem que saber até que ponto pode ir com o outro. A gente sempre repete isso, né? Mas tem que enfatizar, porque o problema do outro não é do outro. A gente orienta, a gente ampara, dá um apoio, mas não posso pegar na mão e dizer, vá fazer uma caminhada, né? Vá para uma terapia. A gente não pode executar pelo outro. O outro é que tem que perceber e fazer por si. Isso é ser melhor? Sim, é auto-amor. Significa o quê? Autocuidado. Que tenhamos também esse autocuidado. E não tenhamos medo de cair, gente. Cair, levanta. Escorregou, tropeçou, quebrou a perna, levanta. Escorregou, levanta. E segue em frente. Segue adiante. Não foi assim que Jesus fez? Alguém o impediu, ainda que crucificado. O que foi que ele disse? Foi que ele disse a todos: perdoa, Pai, não foi? Porque não sabem o que dizem. Então a parte dele que cabia a ele, na sua jornada, ele cumpriu muito bem. E continua a estar conosco. A irmã se diz uma frase: não adianta, olha atenção, que coisa linda, não adianta querer ser luz se você ainda não acendeu o seu próprio pavio. Olha que interessante. É porque eu quero abraçar tudo e resolver tudo. E você fez o que por você? Já acendeu sua luz interior? Já acendeu seu pavio? Porque a partir do momento em que a gente acende o nosso pavio, a gente aos pouquinhos faz o quê? Transborda e começa a iluminar. E quem está conosco começa a enxergar e se contagia com essa luz. Não é assim que acontece, meus amigos? Ou eu estou errada? Então vamos aprender a acender o nosso próprio pavio. E sempre, né, em todas as palestras que a gente faz, ferramentas para ser melhor. Além de tudo isso que foi colocado, prece. É preciso orar, mas não aquela oração mecânica, formulada, tabelada. É aquela oração que eu costumo dizer, prece sentida. É aquela conversa ali, humildinho, você e Deus, vocês são os da guarda que lhe acompanha. Senhor, dai-me forças para melhorar. Senhor, dai-me as condições necessárias. Quanto mais estivermos conectados com o divino, menos influências vamos sofrer de espíritos que estão menos adiantados, nossos companheiros que estão menos adiantados. Ao contrário, que possamos ser luzes para que eles possam ver em nós, encarnados e desencarnados, um ponto de partida. Mas não que nos deixemos envolver por estas energias inferiores e ficarmos apenas na lamentação. Estudo sempre.
Em toda a literatura espírita, Allan Kardec sempre fala estudo sério, estudo sistematizado. Isso não quer dizer você estar... eu tenho que estar lá no grupo, dentro lá da casa espírita, um grupo de estudo. Se puder, ótimo. Mas em casa eu também posso. Posso ler, eu posso estudar. A internet está aí. Né? É em áudio, é livro digital, é livro impresso. Vamos ler, vamos buscar entender, vamos buscar interpretar. Quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente acorda para a vida. Não essa, viu? A verdadeira. Que aqui é uma escola. Que faz parte, é o nosso laboratório. Quanto mais estudo, maior consciência teremos. E serviço ao próximo. Já falamos. É envolvimento na caridade material, na caridade moral, estarmos com pensamentos positivos em relação ao outro. Às vezes o outro está numa situação difícil que às vezes você não sabe nem o que diz. Vou fazer uma prece por ele. Coloque nas suas orações diárias, no evangelho em sua casa, coloque nas suas preces. Certamente vai chegar ao objetivo. Servir ao próximo sempre. Não importa se vai naquela flor que você colhe no seu jardim e diz, fulano, eu trouxe para você hoje. Às vezes o outro está ali num dia tão turbulento, e você chega com aquela flor, que coisa linda, obrigada. Acendeu o dia da pessoa. Foi pouco, né? Coisinha simples. Mas o amor de Deus, nós precisamos começar a enxergar que estão nas pequenas coisas. Não está no sapato novo, não está na roupa, não está no carro, não está no trabalho, não está no dinheiro. Não é isso. É conseguir nos enxergarmos como irmãos. Irmãos. É termos empatia pelo outro. Isso é caridade. Não é busca para ser melhor? É. Mas como é fácil ser melhor? Não é fácil? É fácil ou não é? E aí a gente faz o quê? Troca a culpa pela responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade. Precisamos ter o quê? Compromisso. E essa responsabilidade, esse compromisso, ela vem com o que, Dete? Com a confiança em Deus. A nossa fé ainda é frágil. Que possamos ter mais fé em Deus. Fé nos desígnios de Deus. Fé na vida. Fé nesta vida agora. Porque essa encarnação, ela é a mais importante. Por quê? Porque eu estou aqui, consciente do que está acontecendo, do que eu estou fazendo. Ela é a mais importante. E aí, para a gente concluir, tem uma metáfora que eu achei tão linda. Eu pensei, preciso levar essa metáfora. E aí vocês vão se imaginando, tá? Vamos nos imaginando. É a metáfora chamada Jardim da Alma. Imagine agora, cada um aqui, que a sua alma, estão imaginando? É um jardim. Pense aí. Minha alma é um jardim. E nesse jardim tem terra, não tem? Está lá o terreno. Tem um terreno nesse jardim. Esse terreno é a sua herança espiritual. Tudo que lhe formou, tudo que você é, tudo que você traz das outras encarnações. É tudo bom? Não. Então, nessa terra, algumas áreas desse terreno são férteis. As minhas virtudes, tudo que eu aprendi até
tudo que eu melhorei. Mas toda a terra é fértil nesse terreno? Não. Outras podem estar cheias de pedras. Aí ele diz assim: vou registrar os vícios, as mágoas do passado, as ervas daninhas, as nossas más inclinações, as nossas imperfeições. Esse é o terreno do meu jardim, que é a minha alma. Até aí tudo bem? E quem é o jardineiro desse jardim, que é minha alma? Meu livre arbítrio é o meu jardineiro. Olha o que diz. Olha que interessante. Se eu sou o jardineiro, eu deixo essas ervas daninhas, esse mato crescer, ou eu arranco o mato? Se eu deixo esse mato crescer, eu fico ali o tempo todo no comodismo, não faço nada. Aí faz igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É assim que acontece? Então, se eu deixo o mato crescer, é o comodismo. Mas se eu decido arrancar esse mato, eu digo, olha, eu quero melhorar, eu quero essa tal reforma aí. E você se propõe a isso. Então, o livre-arbítrio de cada um aqui é o jardineiro. Aí vem o plantio. Tudo que a gente planta nesse jardim, tudo que a gente planta nessa alma. Através de quê? Do nosso esforço diário. Então, tenho sementes boas, ou seja, pensamentos elevados, ações nobres que florescem, né? As rosas, os lírios. Mas eu também posso plantar, posso semear algo que não seja tão legal. Eu posso semear sementes ruins. Que sementes são essas que a gente planta todo dia, às vezes? Aliás, quase sempre. Egoísmo, ódio, raiva, impaciência, inveja, perfeito. Olha o que eu estou plantando no meu jardim, gente. Será que é bom? Eu estou plantando, a gente precisa estar atento. Que tipo de semente eu quero fazer nesse plantio? Porque é o que eu vou colher amanhã. Aí vem o sol e a chuva. Porque todo jardim precisa, né? Sol e chuva. Aqui ele diz que o sol e a chuva são nossas provas e expiações. Diante do sol forte, às vezes o sol não está tão forte, imagine que sejam as nossas dificuldades, os obstáculos. E a chuva, normalmente, são aqueles momentos de quê? De dor, de sofrimento, de lágrimas. Só que, e arrependimento também, tá? Só que essa chuva lava, né? Lava as impurezas, vamos pensar assim. Porque na maioria, quase sempre, a gente só melhora a partir da dor, de um sofrimento. Porque ali, ó, a gente acorda, dá um estalo e a gente acorda. Mas quem disse a vocês que não tem mais? E os insetos, Dete, perambulam nesse jardim também? Sim. Os insetos são essas influências espirituais. Vamos pensar assim agora. Os insetos são as influências espirituais. As abelhinhas estão lá como os nossos espíritos benfeitores, protetores, que estão ali, ó, junto conosco. Olha como é importante a gente fazer a nossa parte. Está ali conosco, nos impulsionando, nos intuindo, né? Ali polinizando, né? Nossas flores. Mas se eu permitir, vão existir pragas no meu jardim? Sim. Seriam o quê? Obsessores. Os obsessores, que também estão nos acompanhando. Aí
Aí esses obsessores fazem o que com esse jardim da nossa alma? Não pode atacar as folhas do nosso jardim? E eu vou deixar matar? Não. O que é que eu vou fazer? Quando a plantinha está dodói, o que é que a gente faz? Arranja logo um remédio caseiro, né? Vai lá, dá uma borrifadazinha, compra um remedinho. Que remedinho é esse? Que remédio é esse na nossa vida, gente? Deus é amor. É colocar Deus na nossa vida. Todo, sempre, todo dia. Faça chuva ou faça sol. E aí, depois disso tudo, para esse jardim florescer bonito, com essas flores lindas, significa o quê? Evolução. Significa que eu consegui, que eu estou conseguindo evoluir. Só que para evoluir, nós precisamos de quê? Ter calma, paciência. Às vezes o fruto não amadurece no momento que a gente quer. As flores não desabrocham no dia que a gente pensa. Então nós precisamos ter paciência, cuidado, zelo para conosco, para que isso seja possível. E aí teremos paz interior. Aí vamos aprendendo a amar. Se eu deixo o jardim, que é minha alma, mal cuidada, se eu não cuido do meu jardim interior, o que acontece com o meu espírito? Estagnado. Eu não retrocedo, mas eu fico estagnado. Alguém aqui quer ficar estagnado, parado no tempo? Não. Todo mundo quer crescer. Portanto, ser melhor é cultivar seu jardim todos os dias, mesmo quando as flores demorem a crescer. Nenhum esforço para Deus é perdido. Portanto, queridos irmãos, aprendamos com muito carinho, calma, a fazer a nossa parte para nós mesmos. Aquele que nos rege está vendo de olho em cada um de nós. E o fruto desse esforço, resultados virão no momento oportuno, no momento que tem que ser. Não como a gente às vezes pensa, mas naquilo que a gente precisa. Que possamos sair daqui hoje muito melhores do que adentramos por esta porta. Que assim seja. Porque hoje eu tenho de novo o quê? Sorteio. Não vi não. Querendo chamar mais atenção do que as crianças. Oi. A palestrante não assinou. Cadê o caderno? O caderno está por onde? Está ali ainda. Quando terminar, a gente vai, porque tem um caderno. O pessoal assina. Deixa eu agradecer. Ó, gente. Vem cá, Elisa, Henrique. Esses são os nossos mascotinhos. Elisa, Carol e Henrique vão fazer as honras da casa mais uma vez, porque sorteio vai ser eles. Né? A não ser que venha mais uma outra criança, que aí eu também puxo. Né? Elina que traz às vezes o netinho. Né? Aí eu vou botar aqui para sortear. São 3 livros. Esse daqui, ó. Oi? Gotas de Luz. Gota de Luz, Francisco
Chico, né? A Nova Luz, Georges, não sei qual é esse nome, Dejeano, não sei. Mas na sombra e na luz visita Gama. Ó, eu sei que a gente tem aqui guardadinho alguns livros, e se vocês também tiverem interesse de darem uma olhada, de pegar, não tem problema. Compartilha esses presentes também, porque às vezes a gente fica tão na internet, né, no celular, e estamos deixando os livros de lado. Então a gente está revitalizando realmente aqui no Cristonato. Tá pegando aqui? Não tem problema não, é mais que se assustando. Então a gente está revitalizando, fazendo o que? Sorteio, porque se for também ficar parado o livro, a gente dá a oportunidade também, e às vezes um presente assim dá até um ânimo, né? Deixa eu ver o que tem aqui. E não vai chegar na mão da pessoa sorteada à toa. Interessante que na semana passada a gente sorteou e caiu para Maria ali. Depois Márcia contou que o livro ficou nervosa. O livro, o nome era, ela comentou comigo que o nome era do guia da menina. Aí eu olho para isso, elas acharam interessante a sintonia, né? Então, aqui ó, temos a assinatura. 39 assinaturas. Vocês vão escolher do número 1 até o 39. Pode pegar assim bem misturado, viu, gente? Porque na semana passada foi um atrás do outro. Eles decidiram e eu não interferi de forma nenhuma. Mas foi um número atrás do outro. Vou dar aqui para o secretário. Com a assistente. Vamos. Quem é que vai? Ó, da outra vez foi do maior para menor. Hoje vai ser da menor para maior. Qual livro você vai querer sortear? A esse? Cadê? Na sombra e na luz. Qual número você escolhe de 1 a 39? 1 a 39. Pode ser vários números. Um entre eles. 31. 31. Edson Souza Santos. Quem será? Quem será? Esse Edson Edson. Souza Santos. Quem será esse Edson? É? Vinha. Receber seu presente da garotinha. E, ó, gente, ó. Cadê o abraço? Aê. Prontinho. Pronto, pode ir pra lá. Você pode ir. Agora vai ser Carol. Carol, você vai querer sortear qual desses dois? Esse? A Nova Luz. De 1 a 39. De 1 a 39. 8. 8. Tudo bem. Muito Cláudia Ramos Leite. Pronto. Olá. Olha cá. Aqui, ó. Aê. Pronto. Henrique. Número 12. Número 12. Conhecido, um nome estranho, Prisna Castro dos Santos. Aê! Olha esse. Esse é muito bom. Aí, ó. Dá um abraço, tira a foto. Da foto. A foto. A Globo. Aí. Prontinho. Eu vou convidar a palestrante também para tirar a foto oficial. Vem cá, por favor. Sim, porque agora eu tô tentando, gente, mas às vezes embola lá um pouquinho. No Cristonato Alagoinhas, no Instagram. Pode tirar aqui da frente, mãe, por favor, fica melhor pra gente voltar no outro. No vídeo. Aí, agora ela sozinha.
sozinha para brilhar. Tá. Ela sozinha. Pronto, obrigada. E é dessa forma, descontraída, típico da casa, porque quem já frequenta a casa sabe que aqui a gente traz essa leveza mesmo, não se surpreenda, a gente ri, a gente chora, a gente come pipoca, come munguzá, hoje tem munguzá, e eu agradeço a cada um colaborador, cada pessoa que contribui com seu carinho, com suas orações, vibrações, com suas doações. Claro que a gente agradece, faz toda a diferença no nosso ambiente. Aqui a gente realmente se sente uma grande família, uma casa que acolhe tantos, e é isso que faz a diferença, pelo menos na nossa comunidade, no nosso ambiente, que a gente possa ser luzes, né, onde a gente estiver. E é esse o papel do cristanato nessa comunidade. Agradecemos a presença da nossa irmã Ildete. Próxima semana, com fé em Deus, teremos outros e outros. Acompanhe, pode compartilhar as palestras, né? São palestras que as mensagens são atemporais. Qualquer momento que vocês compartilham essas mensagens, às vezes aquele momento que a pessoa está precisando daquela mensagem, daquela palavra. Então, vamos compartilhar a boa palavra, a boa nova, né? O conhecimento de... Ela é demais. É irmã, se toca profunda, eu sou fã. E eu acredito que, querendo ou não, por mais que a gente não queira reconhecer, mas algo que é dito na palestra sempre dá um insight, né? E que a palavra de hoje, da nossa irmã Ildete, algo fique no coração de vocês e que nesse momento a gente possa levar nossos corações, nossos pensamentos para receber ainda mais as energias dessa casa. Agradeço a Start Fibra. Por quê? A Start Fibra patrocina a casa. Quem não sabe, a gente conseguiu, primeiramente, 1 ano para ter a internet aqui, né? Aí a gente, coisa boa, a gente vai começar a compartilhar. Aí quando foi lá para conversar, para ver o que é que a gente faz, eles falaram, não, tudo bem, vai ser vitalício. Aí a gente, eita, coisa boa! Então é dessa forma que a gente realmente agradece a Start Fibra por, né, patrocinar a internet da casa. E as atividades da casa, dia de domingo, às 17 horas a gente já abre o portão, né? Aí às 17h15, 20 a gente inicia as palestras. Temos logo em seguida o atendimento fraterno espiritual, que disponibilizamos 10 senhas para passe, para tratamento e para atendimento. Dia de quarta-feira, às 15 horas, a gente abre também o portão e às 16 a gente começa o atendimento fraterno espiritual. Então, sejam bem-vindos. Estamos organizando também um grupo de jovens para a gente se reunir, pelo menos online. Estou precisando muito dessa troca com esses jovens. Estou de olho nas meninas aqui, nos rapazes aqui, para fazer parte também desse movimento. E é assim que a gente encerra essa primeira parte, agradecendo a Deus, a espiritualidade, e até a próxima. Tchau, tchau. Vamos para o passo coletivo. E depois, os atendimentos para a